agora você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã do dia 1º de abril de 2005, uma sexta-feira. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, 1 Reis 19, versículo 1. Nesta manhã o tema da nossa mensagem é adversidade. Tema adversidade, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 1, que diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, Elias, se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se sentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te, Elias, e come, porque muito comprido te será o caminho até aqui, em nome de Jesus. Nesta manhã, o tema de nossa mensagem é adversidade. E a adversidade é aquilo que acontece na vida do crente, aquilo que acontece na vida daquele que se entrega a Jesus. A adversidade, ela é algo que vem de encontro à sua caminhada para tentar impedir o seu progresso, o seu crescimento, o seu desenvolvimento espiritual. Nós lemos uma passagem que fala do profeta Elias. Elias tinha realizado grandes coisas, grandes obras nos capítulos anteriores, mas a Jezabel, que era a rainha má, aquela rainha muito ruim, a esposa de Acabe, fez ameaças graves contra Elias. E Elias, ainda que sendo um homem de Deus, um homem cheio de fé, ele sentiu o peso daquela adversidade. E ele fugiu para o deserto, quis morrer. Enfim, Elias achava que Deus tinha abandonado ele. Mas Deus nunca abandona os seus. Deus não abandonou Elias e Deus não abandona você também. Elias quis morrer, pelo contrário, Deus trouxe a ele comida, bebida, um anjo levou, e ele estava ali querendo dormir novamente. O anjo mandou ele levantar e falou: Elias, levanta, porque a tua caminhada é muito comprida. Muito comprido te será o caminho. E assim também é na sua vida, meu amado de Deus, minha amada. Você tem muitas adversidades, situações que tentam impedir a sua caminhada, o seu progresso e o seu desenvolvimento. Mas saiba de uma coisa: sempre que você passa um momento difícil, sempre que Satanás se levanta, você no futuro verá uma transformação. Porque a adversidade que Satanás levanta contra você é sinônimo de bênção de Deus. Porque Deus sempre vai enviar um anjo, levando a comida, levando a bebida e te ajudando nesta hora difícil, nesse momento difícil. E nesta manhã, você que está aí amargurada, triste, infeliz, desesperado, você que está pensando em desistir ou até mesmo em recuar, não sei o que passa na sua cabeça, de repente, até mesmo pedindo a morte, até mesmo pedindo a Deus para que os seus dias se acabem, mas Deus não quer isso. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito para com você, para comigo também. E nesse exato momento, o Senhor está mandando um recado para você: olha, você não precisa ficar pensando na morte, você não precisa ficar pensando na adversidade, porque nesta manhã Deus está tomando você pela mão direita, Deus está levantando você, Deus está dizendo para você: levanta, acorda, olha aí do seu lado tem um pão, olha aí do seu lado tem água, do teu lado tem uma
brasa viva, que é o Espírito Santo de Deus. E nesta manhã a adversidade não derruba você, não. Nesta manhã a adversidade faz você se levantar pela força e pela virtude e pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque aqui claramente a palavra diz que Elias estava ali caído debaixo de um zimbro. Quem sabe nesta manhã você também não está debaixo de um zimbro, mas Deus está dizendo: levanta-te, come, porque muito cumprida te será a caminhada. Nada terminou, pelo contrário, tudo está começando agora, porque Deus faz nova todas as coisas na sua vida. Lembre-se, 1 Coríntios 10:13 diz claramente que não vem sobre você tentação senão humana, mas fiel é Deus, que junto com a sua tentação lhe dará também o escape. Quando chega no limite, aonde você não aguenta mais, saiba, Deus vai providenciar uma botija de água, um maná, um pão celestial e brasas para aquecer a sua vida, talvez fria nessa manhã, mas que Jesus aquece pelo Espírito Santo de Deus. Título da nossa mensagem: as 4 fases da adversidade do crente. As 4 fases da adversidade do crente. Porque nós vamos verificar aqui os versículos 11 e 12, porque você já constatou que Elias fugiu de Jezabel, foi para o deserto, deitou debaixo de um zimbro, quis morrer, mas Deus mandou anjo, levou comida, levou bebida e disse: levanta, Elias. No versículo 8 diz assim: levantou-se, pois, Elias, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Quer dizer, você na hora da aflição, Deus vai mandar uma condição, um alimento, uma água, uma bebida, uma brasa viva, e você se levanta, e com a força desse alimento, você vai caminhar muito tempo, até você alcançar Horebe, que é o monte de Deus. E o monte de Deus é a presença do Senhor. E ali Elias entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Veja, Deus chamou Elias e perguntou: o que você faz aqui, Elias? Como Deus nessa manhã está perguntando para você: o que você faz aqui, Maria, Pedro, João, Antônio, Tiago? O que tu fazes aqui? Por que você entrou nesta caverna, Elias? Por que você está entrando nessa caverna? Não, Deus não quer você na caverna, porque Deus, ele olhou para Elias, falou com Elias e disse assim. Elias respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para a tirarem. Veja, Elias estava se justificando. Ele entendia que fazia a obra de Deus e ele não era compreendido. E o mal estava triunfando, então Elias entrou naquele estado de depressão profunda, mas ele estava ali se justificando perante quem? Perante o próprio Deus. Mas Deus, ele sabia da situação de Elias, porque na verdade Deus sabia que Elias estava num momento difícil, e Deus entende o seu momento difícil. Talvez ninguém à sua volta entenda o seu momento difícil, talvez as pessoas não entendam o seu momento difícil, mas que se dane as pessoas. Deus entende o seu momento difícil, amado do Senhor. Deus, ele compreende a nossa luta, a sua luta, o seu desespero, porque Deus fala, Elias fala, porque Deus sabe que quando o homem fala, ele está orando, ele está liberando aquela carga negativa. E nesta manhã aprenda isso: fale para Deus das suas dificuldades, porque ali Elias estava no meio de uma adversidade, mas Deus o conduziu ao monte do Senhor, e nesta manhã Deus está te conduzindo ao monte dele também. Porque de repente você está aí fraco, fraca, não. A alimentação nesta manhã é a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quer dizer que nesta manhã, ainda que você esteja na adversidade, saiba que Deus, ele tem condição de transformar totalmente a sua vida, porque ele é fiel. Mas são 4 fases, 4 fases que nós verificamos aqui na adversidade de Elias. Porque no versículo 11 diz assim:
E ele lhe disse: vem para fora. Chamou Elias para fora da caverna. Deus está te chamando para fora também nessa manhã. E ele disse: põe-te neste monte perante a face do Senhor. Fique perante a face do Senhor nesta manhã. Porque diz aqui claramente: e eis que passava o Senhor, vírgula, mas depois diz algo interessante. Diz que passava o Senhor, como também passava o quê? Um grande e forte vento. Veja que, em primeiro lugar, a grande fase, a primeira fase, são 4 fases da adversidade. A primeira é a fase do vento. Pode marcar aí. A primeira é a fase do vento. Porque o vento, ele sempre vem no momento da adversidade. Veja que aqui está escrito: como também um grande vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Veja bem, o vento faz parte da adversidade, irmão. A fase do vento é aquela fase que você sente o calafrio, você sente o vento batendo forte. O vento, veja bem, fendia os montes. O vento quebrava as penhas. O vento sopra forte. Já ouviu o barulho do vento nas rochas? Você que já foi em lugar descampado, aberto, aquele barulho tipo um assovio, que sopra e às vezes atemoriza. É assim a fase do vento. Você se atemoriza, você vê o medo de perto, você sente até mesmo calafrios. Mas a fase do vento não significa que você vai ser destruído, não. A fase do vento não é símbolo de derrota, não, irmão. Mas a fase do vento simboliza que o Espírito Santo também está no controle de sua vida. Porque o Senhor estava ali no vento? Não. A Bíblia diz que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, quer dizer, porque aquele vento era o vento da tormenta. Aquele vento era o vento do inimigo, mas o vento do Senhor é o Espírito Santo de Deus. O vento de Deus nessa manhã sopra sobre a sua vida, porque na fase do vento parece que a casa vai cair, mas Jesus, ele disse em Mateus 7:24, aquele homem que edifica a sua casa sobre a rocha, desce a chuva, vem os rios, bate o vento, mas a casa não cai, porque está firme sobre a rocha. Nesta manhã, se a sua adversidade está na fase do vento, fique parado. Veja, Elias estava parado na frente da caverna, o vento batia, mas Elias permaneceu ali de pé. E nesta manhã saiba que o único vento que bate em você forte nesta hora é o vento do Espírito Santo, porque Jesus, ele disse a Nicodemos em 3:8 de João, ele disse: Nicodemos, o vento sopra onde quer, nós não sabemos de onde vem nem para onde vai, mas ouvimos o seu barulho, nós sentimos a presença dele nesta manhã. No meio da tua adversidade, sinta o vento, mas principalmente o vento do Espírito Santo, porque o vento que vem de Satanás, ele pode soprar, mas ele não te derruba, porque você está firme sobre a rocha. A fase de número 2, são 4 fases da adversidade do crente. A fase seguinte, a segunda fase, é a fase do terremoto, porque diz aqui o seguinte: e depois do vento, um terremoto. Veja, meu irmão, depois que parou o vento, vem um terremoto, sai uma crise, vem outra. É assim a adversidade do crente. O vento passou, mas o terremoto vem logo em seguida. O terremoto veio, mas aqui diz que também o Senhor não estava no terremoto, porque não é Deus que está causando isso. Não é Deus que está causando isso na sua vida, é Satã. Ele está fazendo um terremoto, ele está fazendo você tremer, ele está estremecendo o seu lar com abalos sísmicos. Quando há um terremoto, existem abalos sísmicos, e talvez a sua vida esteja sendo abalada nesta manhã, quiçá nessa semana, ou neste mês, ou neste ano, não sei quanto tempo, mas a adversidade, se você é nascido de novo, você tem que ser nascido de novo. Então, se você é nascido de novo do Espírito, você passou pelo novo nascimento, então a fase do terremoto é simplesmente uma tentativa de Satanás desequilibrar você.
Mas saiba de uma coisa, aqui diz que o Senhor não estava no terremoto, mas o terremoto passou por Elias, como você está enfrentando um terremoto também. Terremoto na tua casa, terremoto no teu casamento, terremoto na tua igreja, na tua vida, não importa. Você não está passando moto, já tem tempo esse terremoto, não tem? Mas esse terremoto vai passar. Este terremoto vai passar porque o Senhor está contigo nessa manhã, aleluia. Deus está contigo no meio desse terremoto. E se você agora está num terremoto, não fique murmurando, não fique se lamuriando, mas faça como fez Paulo e Silas em Atos 16, 25, diz que eles estavam presos lá no cárcere, no meio daquela podridão, urina, fezes, mas Paulo e Silas à meia-noite, eles cantavam hinos a Deus e louvavam ao Senhor, e diz a Bíblia que naquele momento, com louvor, com adoração, os cárceres começaram a tremer, porque houve um grande terremoto, e aquele terremoto abriu as correntes, aquele terremoto livrou aqueles homens do perigo. Como nesta manhã, saiba, você passa num terremoto de Satanás, é verdade, mas quando vem o terremoto de Deus, as coisas mudarão, porque as correntes se quebram, os cárceres são quebrados e os alicerces do inferno vão tremer nessa manhã, porque Jeremias 23, 29, Deus diz claramente: não é a minha palavra como um fogo e como um martelo que esmiuça a penha. Nesta manhã, o martelo de Deus faz um terremoto acontecer na tua casa. Neste momento, sinta os abalos sísmicos do Senhor na tua vida, porque há uma mudança, mas esse terremoto não é o do maligno, é o terremoto de Deus. A fase seguinte é a fase do fogo. Você passou pela fase do vento, você passou pela fase do terremoto, mas aqui diz, e depois do terremoto veio um fogo. Aí você fala, mas eu não estou aguentando mais, já veio o vento, já sofri muito, veio o terremoto, já sofri muito, agora ainda vem fogo. Vai vir fogo, meu irmão, aguenta firme aí. Você não é igual a Elias? Elias era um homem de Deus. Elias foi tão abençoado que ele nem morreu, ele subiu numa carruagem de fogo, num redemoinho, melhor dizendo. Então nessa manhã você deve ficar firme. O vento, o terremoto e o fogo não vão destruir você, porque aqui diz que veio um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. Qual a diferença? Existe o fogo que vem de Deus para abençoar, existe o fogo para purificar, mas existe o fogo da aflição, da fornalha, um aquecimento, um calor está queimando. Lembre-se que Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles foram lançados na fornalha. E na fornalha eles ficaram ali, mas não sofreram dano algum. Meu irmão, minha irmã, nesta manhã, se você está na fase do fogo, no meio da sua adversidade, no meio da sua adversidade, saiba, Deus, Ele vai controlar tudo isso, porque ainda que você passe pelo fogo do sofrimento, ainda que você passe por esse fogo, está muito quente, mas Deus envia um anjo para passar no fogo com você. Deus envia uma condição: você não será queimado, chama alguma arderá em ti, a promessa de Deus, porque Provérbio 17:3 aí sim diz que você será passado pelo fogo, mas o fogo do Senhor, porque o fogo de Deus é para purificar, para transformar, para te dar uma nova forma. Provérbios 17:3 diz claramente que o crisol é para a prata, o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração do crente. E neste exato momento, talvez você passou pelo fogo, mas este fogo não te queimou nem vai queimar, porque nesta manhã você pode falar como disse Jó no seu livro 23:10, ele disse: mas ele, o Senhor, conhece o meu caminho, prove-me e sairei como ouro. Se o fogo passou, você virou ouro. Se está passando, vai virar ouro. Mas saiba que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Mas lembre-se,
se você nasceu de novo, porque às vezes a pessoa entra naquele terreno, nunca acaba. Analise a sua vida, mas se você tem fé, se você é de Deus, saiba, você passa por essas fases. A quarta e última fase, no versículo de número 12 diz: porém o Senhor não estava no fogo, mas diz aqui mais na frente, mas depois do fogo, o que aconteceu? Veio uma voz mansa e delicada. Olha só, a última fase é a fase da voz. Você vai ouvir Deus falar contigo neste momento. Deus, ele fala com você. Deus se comunica com você. Deus pergunta a você: o que queres que eu te faça? Elias viu o vento, o terremoto, o fogo, mas no fim veio uma voz mansa e delicada, porque a voz do Senhor é mansa e delicada, minha amada, meu amado. Nesta manhã saiba que se você está na fase da voz, Deus vai responder a sua oração. Deus estará contigo nesta manhã, porque João 10:27 ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu dou-lhes a vida eterna e não hão de perecer, e ninguém as arrebatará de minha mão. Neste exato momento, se você está na fase da voz, saiba, uma voz ecoa na sua vida, uma voz ecoa na sua sala nesta manhã, e esta palavra diz em Mateus 8:7: eu irei e lhe darei saúde, saúde no lar, na sua vida, na sua casa, meu amado, minha amada, porque Isaías 54:7 disse: por um pequeno momento eu te deixei, mas com grande misericórdia eu te recolherei. A adversidade vem, veja as fases, de repente é o vento, o terremoto e o fogo, mas a voz do Senhor ecoa na sua vida. Se você é nascido verdadeiramente de novo, se você tem uma comunhão espiritual, saiba, jamais ele te deixará, jamais te abandonará, porque ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, porque assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos e assim será eternamente. Amém, e graças a Deus. Trazer a memória, Senhor.